Olá, você que acompanha as redes digitais do Jornal Tribuna do Norte e também a nossa web rádio. Hoje nós estamos com o Dr. Antônio Cobas Júnior, ele que é cardiologista já há 32 anos em Pindamonhangaba e que vai estar falando conosco, dando algumas dicas e também falando sobre a importância aí dos cuidados, né, para os homens de uma forma geral. Dr. Cobas, muito obrigada por estar conosco, né, pela sua participação. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né, da Tribuna do Norte de apresentar esse tipo de entrevista que pode solicitar a profissionais que venham esclarecer ou dar algumas dicas sobre prevenção em diversas áreas, ou tanto na medicina como fora, né? Doutor Cobas, eu até vou fazer uma observação, né? Homem não gosta de ir no médico, né? É Ou não? verdade. Gosta? Não gosta, Mas o seu público é não maior, gosta. é de homens ou mulheres? O meu público é muito maior feminino, como praticamente todas as especialidades médicas. As mulheres têm como característica se cuidarem mais. As mulheres, elas têm um lado preventivo que já começa já desde a ginecologia, quando são mais jovens e vão ter que fazer o preventivo ginecológico. E faz parte da psique feminina ter mais atenção com a saúde do que nós homens. Infelizmente, os homens, de forma geral, só procuram atendimento médico, na maioria dos casos, quando já tem algum problema, né? Ah, entendi. E isso é uma coisa que aumenta muito o risco de uma doença, de uma patologia se instalar sem que seja percebida. Uhum. Nós temos uma situação muito peculiar dentro da medicina. Uma vez conversando com um colega urologista, que é uma especialidade que lida do aparelho urinário como um todo, mas mais especificamente também do masculino. Chega a ter momentos em salas de espera de consultórios urológicos que tem o mesmo número de mulheres e homens, ou até mais mulheres em alguns casos, que elas vão cuidar da bexiga, elas vão ver uma litíase renal, uma pedra no rim, e os homens, aqueles que vão ver a próstata, às vezes não tem um número tão significativo quanto mulheres que procuram. Então, por mais incrível que possa parecer, até às vezes num consultório de urologia você vai ver muita mulher. Mais mulheres do que homens, né? Já nas outras especialidades, disparadamente, geralmente tem mais mulher Do que homens, né? procurando. Mas é bacana da gente estar falando, né? Porque agora, durante o mês de novembro, que é um mês dedicado, né, a estar salientando, né, que os homens procurem fazer um check-up, né, e se cuidarem, né? Pelo menos dar aquela parada para poder fazer. O que o senhor daria de dicas para que os homens possam aí, tanto na parte cardiológica quanto de repente de uma forma geral? Veja bem, do ponto de vista do Novembro Azul, né, ele é fundamental essa conscientização para que os homens procurem realmente o atendimento urológico e possam se prevenir de eventuais problemas da próstata, que é o maior índice de câncer masculino. Mas você observe que nós temos uma sequência de 3 meses com sistemas de divulgação de prevenção muito interessantes. Nós temos o Setembro Vermelho, que é um mês mundial de prevenção de doenças cardiovasculares. Em seguida, nós temos o Outubro Rosa, Rosa, né? do câncer de mama, e o Novembro Azul. São 3 meses muito importantes na medicina, na epidemiologia global no mundo inteiro. Eu vou focar um pouquinho no Setembro Vermelho, que é a área a qual eu atuo como cardiologista, em que esse mês foi destinado pela Federação Mundial de Cardiologia para que alertassem as pessoas no mundo inteiro sobre os riscos das doenças cardiovasculares, que na verdade, Cíntia, estão entre as maiores causas de mortalidade no mundo. E a gente percebe a questão de um infarto, né, ou então um acidente vascular, que é Um chamado do AVC, AVC, né? isso. Muitas vezes acaba sendo fulminante ou deixa muitas sequelas, né? Claro, O que pode se sem fazer de dúvida. prevenção nisso? Então vamos pensar o seguinte: a maior causa de mortalidade no mundo são as doenças cardiovasculares, disparado. Em primeiro lugar vem o infarto.
Aqui no Brasil nós temos um índice de mortalidade mais ou menos 300 mil óbitos por ano decorrentes de doenças cardiovasculares. É um número altíssimo. Coladinho em seguida nós temos o AVC, conhecido popularmente como derrame, que é uma doença neurológica. Ela não é cardiológica, Cardiológica. mas acontece que 90% dos casos de derrame começaram com uma hipertensão mal curada, com uma pressão maltratada. Então é por isso que tem uma ligação muito grande do cardiologista no trabalho de cuidar da pressão, controlar a pressão arterial, para que a gente diminua a incidência de derrames. Então veja bem, nós temos infarto, coladinho o derrame, e depois vem os cânceres mais diversos, depois vem as doenças infecto-contagiosas, depois vem acidentes, mortalidade, guerra. Mas o que mais mata é isso. Entendi. E aí tem os dados mundialmente conhecidos de prevenção cardiovascular. Quer dizer, quais os fatores, o que uma pessoa pode fazer para tentar diminuir esse risco? Esses fatores são clássicos, são conhecidos, mas não custa a gente ressaltar. Vocês da imprensa, da mídia escrita, falada, televisionada, sempre destacam. Mas existem pessoas que parecem que não tomam atitude de corrigir. Então vamos passar alguns. Por exemplo, primeiro, o tabagismo. O tabagismo, ele não há nenhum momento em que a ciência falou, não, ele é bom. Ficou entre algo que não fazia mal até 1960, quando começaram a fazer os estudos de prospecção epidemiológica e confirmaram, isso no governo do presidente John Kennedy nos Estados Unidos, confirmaram que o tabaco realmente aumentava a incidência de câncer de pulmão e outras doenças. Uhum. Então, cigarro é indiscutível. Eu nunca fui a um congresso, já tive a oportunidade de participar de congressos em vários lugares, no Brasil, no exterior. Nunca houve alguém falando, não, mas é bom o cigarro. É bom fumar, não, né? Esse é unanimidade. Depois nós temos a questão do estresse, a ansiedade, o desgaste emocional, com liberação de catecolaminas, de adrenalina, que acelera o sistema cardiovascular, aumenta a constricção e aumenta o risco de doenças cardíacas. Nós temos a obesidade, cada vez mais prevalente, né? Nós temos uma estimativa de que 36% da população brasileira está num sobrepeso ou obesidade. É muita gente, é quase 40%. Depois nós temos o sedentarismo, que hoje, cada vez mais, a gente tem visto pessoas se dedicando à atividade física. Isso é uma diferença que nós, na cardiologia, notamos nos últimos anos e ficamos muito felizes em ver a quantidade de pessoas que saem para caminhar, que fazem uma atividade, uma academia, uma natação, uma bike. Só que, assim, tem muita gente que não faz. Entendi. E tem que fazer. Porque está provado que a atividade física, principalmente a mista hoje, Cíntia, um pouquinho de aeróbica e um pouquinho de musculação, para pegar uma forçazinha muscular. Na verdade, dá são diferença. vários os profissionais que falam dessa importância, né, Isso, claro. doutor Cobasi? Então, assim, é uma coisa que, exatamente. a exemplo do Não, cigarro, é uma coisa que tem que É fazer, uma né? unanimidade. Diminuição de colesterol, aquelas pessoas que têm níveis elevados de colesterol, de triglicérides, procurar seu médico de vez em quando, ver como é que está, tentar reduzir uma alimentação mais saudável, em alguns casos até tratando-se para baixar o nível. Outro fator de risco importante, bebida alcoólica em excesso. O álcool em quantidades leves ou moderadas, na maioria das vezes, não causa problema. Mas aquele abuso, ele realmente já é complicado. Existem fatores que são imponderáveis. Por exemplo, tem pessoas que têm um histórico familiar, mas você que tem na sua família algum ancestral, pai, mãe, tios, tias, de ligação sanguínea direta, que tenha problemas cardíacos, infarto, pressão alta, derrame, tem que ficar mais atento. É recomendado, inclusive, para a população em geral, isso é uma norma da Organização Mundial de Saúde, da Sociedade Americana de Cardiologia, que é a American Heart, e a europeia, que as pessoas façam um check-up cardíaco a partir dos 35 anos, obrigatório a cada ano. A partir dos 20 já se faz o primeiro, Olha hoje em só, dia.
a entendeu? importância, né? Como é Faz importante o isso, primeiro, né? com 20 anos, não achou nada, não vai ter que vir no ano que vem. 2, 3 anos ele faz um novo. Mas hoje o índice de pessoas com hipertensão arterial que são diagnosticadas abaixo de 30 anos está muito alto. E na Então, maioria dos casos, pelo que a gente percebe, né, doutor Cobas, quando a pessoa, de repente, tem aquela questão do infarto, ele acaba sendo fulminante, né? existe o problema seguinte, um infarto agudo do miocárdio, quando acontece num paciente mais jovem, ele costuma ser mais grave, porque a artéria coronária, ela irriga o coração, e se a pessoa tem um processo obstrutivo, alguma formação de placa, de ateroma, que vai se formando ao longo dos anos, muitas vezes o coração consegue criar, através de uma angiogênese natural, um desvio daquela obstrução e irriga. É por isso que, às vezes, uma pessoa de mais idade infarta, mas ele tem outras artérias que vão suprir aquela necessidade. Já no jovem, normalmente não houve tempo de desenvolver essa circulação colateral. Então, uma obstrução coronariana num paciente mais jovem, especialmente se for uma coronária importante, que irriga uma área grande, esse infarto é maior e pode muitas vezes ser fatal. Ok, então eu acho que é importante que as pessoas fiquem aí de olho, né, nos sintomas também, né, e Isso, nessas dicas, né, de ouro, né? é isso mesmo. E tem que Ok, pôr em prática. é verdade. Doutor Cobas, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação conosco e nós voltamos logo, logo com mais outras entrevistas no Café e Companhia.